bem-vindos ao programa Mais Saúde, um espaço que vem dedicado à promoção de qualidade do bem-estar da saúde. Hoje temos um convidado muito especial, Vasco Estevão, que é um profissional renomado na área fitness e da saúde. Hoje estamos aqui no Vasco Fitness para fazer um programa imperdível, por isso fique ligado. Bom dia, Wesa. Seja bem-vindo ao nosso programa Mais Saúde. Bom dia. Como está? A disposição boa? Boa. Não tem como. Quando a gente faz exercícios físicos, o dia começa de frente. Muito bom. Hoje nós temos como um tema que é cuidados do corpo e da saúde. Quais são os desafios que a Wesa em si começou a enfrentar quando começou a treinar ou enfrenta até agora? Os desafios que eu enfrento é manter. Quando tu consegues atingir o teu objetivo, depois tendes a ficar relaxado. E depois vai ter o efeito sanfona, que é tu emagreces e automaticamente engordas. Então o maior desafio é mesmo manter. E a não sair daquele que é a tua linhagem. Como é que tem sido a alimentação da Wesa? Será que te regraste de muitas coisas para manter o corpo, porque manter é o mais importante? Te regraste de muitas coisas ou tem sido muito difícil até agora ter que seguir uma alimentação regrada, exercícios regulares? Não, agora já não, porque eu primeiro fiz uma dieta. Fiz uma dieta mesmo bem rigorosa, que eu tinha perdido acho uns 24 quilos. Eu após a gestação perdi 24 quilos. Na Vaz Fitness mesmo. E depois fiquei bem pequenina, estava já desaparecer. Mas depois fiquei um tempo sem treinar. Agora que regressei, pedi outro objetivo. Primeiro vim para retirar, agora estou a ganhar massa muscular. Então a minha alimentação automaticamente mudou. A minha dieta já não é para perder, agora é para ganho de massa. Qual é o conselho que deixam assim para aquelas moças muito preguiçosas que nem se importam em fazer exercício físico, muito menos manter a saúde regrada, a alimentação nesse? Olha, exercício físico não é mesmo para qualquer um, dá mesmo preguiça. Há dias mesmo que eu, que treino há muito tempo, digo, poxa, tipo, não vou, mas como o corpo já está habituado, então diz, vai, já não consigo ficar sem treinar, sinto mesmo que os ossos ficam a doer. Muito obrigada, continuação do bom dia. Obrigada eu pelo convite. Beijinhos. Treinem. Treinar não é só boa forma física, também é pela saúde. Boa saúde. O nosso corpo precisa de gozar de boa saúde. E para isso devemos ter alimentação regrada, exercícios físicos. Então, levantem daí, parem de preguiça e venham treinar. Olá, bom dia, bem-vindo ao Mais Saúde. Olá, bom dia, obrigada. Disposição boa? Sim. Já treina aqui na Vaz Fitness há quanto tempo? Mais ou menos 7 meses. Qual foi o grande desafio que sentiu quando começou a treinar aqui? Primeiro, depressão. Porque eu tenho mais ou menos que um problema de saúde. Então acabo por ficar às vezes sem muito fôlego. Nesse momento, até por causa disso. Teve que abster muita coisa para manter assim o corpo? Ou qual é que acha que é a sequência de exercícios que tem que começar a fazer? Eu acho que essa é uma frequência. Porque eu como normalmente e como tudo. Então, por exemplo, nós acompanhamos o processo de treino ali. Qual é o conselho em si que gostaria de deixar para as pessoas que não praticam exercício, que nem tão pouco se preocupam com a saúde e bem-estar? Eu acho que deviam se preocupar porque faz muito bem treinar. Também ajuda para quem é ansioso.
Como eu. Muito obrigada e continuação de bom dia. De nada, obrigada eu. So I just let it go, let it go. Oh na 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 na, no I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm Senhora Maria, qual foi a grande dificuldade que sentiu quando começou a treinar? Aí é a respiração, o cansaço que me matava. Cansaço. E nesse momento teve que restringir muita coisa quanto à alimentação, porque para todo sucesso é um sacrifício. Qual foi o mais complicado que tem sido até agora, assim, eliminar na tua lista coisas que tem que deixar de fazer para obter um grande resultado? Olha, que está sendo mais difícil é eliminar o pão. O pão para mim, o arroz, é uma coisa tão difícil para deixar, mas graças a Deus que essa semana estou a conseguir. Os treinos têm sido diários? Diário, sim, diário. Para aquelas pessoas que não gostam assim de praticar exercício, o que é que aconselha nesse momento? Estão a perder muita coisa. Estão a perder muita coisa. Olha, para mim, o momento que eu fiquei em casa sem fazer educação física foi muito difícil. Ou para mim, via tipo, já vou morrer. Mas desde que estou aqui, exercício físico para mim é a vida, é a alegria. Olha, eu era mulher muito triste, mas a alegria agora é para mim. A minha saúde, já estou a melhorar, já consigo dormir bem, já consigo caminhar. Fiquei um tempo, não conseguia caminhar. Mesmo a lavar louça na minha casa, tinha que fazer o trabalho sentada. A minha filha até só me chamava, mamãe chata, mamãe manda muito. Mas desde que eu comecei aqui, olha, é uma benção. É uma benção. Com tantos ginásios que existem aqui em Luanda, por que é que escolheu a Vaz Fitness? Olha, eu escolhi aqui, eu vi o trabalho deles, eu seguia eles nas redes sociais. E de tanto que eles seguiam, eu via a melhoria nas pessoas. Então decidi, eu vim aqui. Já estou a ver mesmo o resultado. Eu não conseguia, a minha mão não conseguia tocar aqui atrás. Não conseguia abaixar, mas hoje já consigo pular, já consigo levantar a perna. Olha, é uma alegria para mim. É uma alegria para mim. É uma benção, é uma benção. Que o Deus abençoa. Abençoa, é verdade, abençoa. E o meu professor Fernando, olha, tem muita paciência. Olha, eu pesava quase 160 quilos. Não conseguia fazer nada, mas hoje já estou caminhando há 3 meses, já estou a ver muita diferença para mim. Daqui já não paramos mais. Nem pensar, mas só a morte que me separa. Muito obrigada, senhora Maria. Continuação de bom dia. Bons treinos. Obrigada. freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm Senhora Almeida, quanto tempo treina aqui na Vaz Fitness? Eu estou cá 1 mês e meio. Nesses 1 mês e meio, qual foi ou tem sido até agora a grande dificuldade que tem assim nos exercícios? Por acaso não tenho encontrado assim tanta dificuldade, né? Aqui o ginásio e os personagens dão atenção devida e pronto, a gente vai trabalhando, vai fazendo aquilo que eles pedem e a gente tem visto os resultados. Eu, por acaso, nesse 1 mês e meio, de facto, para aquilo que eu vim fazer, tenho encontrado os resultados que eu vim à busca. Teve que abrir mão de muitas coisas assim para poder alcançar os seus objetivos?
Numa primeira fase, né? Numa primeira fase, normalmente quando você está motivado, não é? Tu vens por causa de uma questão de manter o corpo, emagrecer um bocadinho, e nesse sentido tens que fazer alguns sacrifícios alimentares, mas depois tu vais vendo que é desnecessário tu fazer esses sacrifícios alimentares e vais comendo desde que tenhas uma regra. O objetivo no âmbito da alimentação é tu comes no devido momento. Comes de manhã, no meio da manhã, comes no almoço, no meio da tarde, lanchas e depois no final, podes até mesmo se quiser jantar, podes jantar à vontade, não há problema nisso. É só dosear bem a alimentação, não comer de forma excessiva, para comer mais ou menos 80% de satisfação e vai mantendo. Mito e verdade. Até agora, qual é o grande mito que já ouviu sobre a prática de exercícios? Não consigo dizer porque não sou muito pessoas de ouvir mitos e se preocupar com mitos. Eu gosto muito de factos, gosto de ver, não é? Não sou supersticioso e no âmbito daquilo que é de mito, que no âmbito da alimentação, é mais alimentação, que há certas comidas que tu no âmbito quando estás a treinar não podes comer, mas eu acho que o problema aqui é o sedentarismo. Se tu deixar de ser sedentário, não vês nenhuma dificuldade, não há nenhum mito. Tudo podes fazer, tudo podes comer, desde que não seja sedentário. Muito obrigada e continuação de bons treinos. Obrigado igualmente. Boa continuação a vocês. No, baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm Aristóteles, que é PT, Personal Trainer. Há quanto tempo trabalha aqui na Vaz Fitness? Bem, há sensivelmente 4 meses, a caminho de 4 meses. Nesses 4 meses, qual acha que é a grande dificuldade que os teus alunos têm tido? Falta de conhecimento. Há uma fuga de conhecimento. Hoje em dia existe a mistura entre a fonte, que é a internet, mas pouca gente consulta, por exemplo, livros ou gente mais experiente. Por exemplo, há alunos que tentam bater muito de frente, que tentam confrontar a informação que encontram na internet com a informação que encontram vinda de nós, enquanto profissionais. Então, existe uma certa falta de sabedoria e vale dizer que dentro da nossa área não é só educação física, é nutrição, nutrologia, entender um pouco sobre clínico geral, fisioterapia, ortopedia, ou seja, o profissional de educação física hoje, entre parênteses, treinador pessoal, personal trainer, hoje em dia é obrigado a saber muito mais do que simplesmente sobre educação física, sobre corpo. Não, tem de entender corpo, emoções, alma, espírito, mente, percebe? E só dentro do corpo, ortopedia, fisioterapia, clínico geral, tenho que perceber de estômago, rim, então é um bocadinho mais amplo do que as pessoas pensam. Então essa é a dificuldade, um bocadinho de falta de sabedoria por vezes por parte dos alunos, mas estamos aqui mesmo para agregar, não é? Estamos aqui para agregar, com teimosia ou não, mas estamos aqui para martelar os alunos. Treino personalizado. Qual é o processo que vocês normalmente usam para novos alunos que querem ganhar massa ou perder massa? Qual é o objetivo que vocês traçam numa primeira fase? Antes de ganhar ou perder massa, é essencial, é fundamental pensarmos no que é saúde. A OMS define saúde como sendo o bem-estar. Bem-estar físico do nosso corpo, mental da nossa mente e emocional, que tem muito a ver com a alma, com as nossas emoções, e espiritual. E eu acrescento 3, que é financeiro, familiar e social. Para tu estares bem, né? Para tu teres saúde, tu tens de ter boas relações familiares, tens de estar bem com a sociedade, com os vizinhos, com as pessoas que encontram na rua, com o trabalho, sim senhora. Tens de ter bem, ou seja, tens de estar bem com as tuas finanças, tens de estar bem com a mente, as emoções, o corpo e o espírito, certo? Então, o primeiro passo é tentar entender como é que está a saúde da pessoa. Tá vendo? Aquela conversa básica, saber se já treinou, se não treinou, como é que se sente, o que é que gosta de fazer, o que é que não gosta, quais são as dores, a doença, o dia a dia, pronto. E aí estamos a entrar para a anamnese, que é nada mais do que uma avaliação física, onde eu primeiro converso, depois vou buscar alguns dados, como altura, peso, vou saber um bocadinho sobre a pressão arterial, percebes?
vou calcular o IMG, que é o índice de massa gorda, o IMC, que é o índice de massa corporal, e daí vai outras variáveis. Agora, no processo de ganho, há que entender o seguinte: o corpo não responde se não houver pancada, se não houver estímulo, percebe? Como é que funciona? O corpo é agredido e ele por si só entende, calma, isso não é normal. Por exemplo, vamos supor que a Maria tem uma rotina sedentária, de repente começa a treinar, o corpo vai entender, opa, isso não é o nosso normal. Então, qual é a tendência? O corpo tem que se defender. E geralmente o mecanismo de defesa do corpo é que é preparar mais massa muscular para poder aguentar aquele embate e queimar um bocadinho mais de gordura. Essa é a reação do corpo natural. De nada adianta treinar e alimentar-me bem se eu não tiver uma boa atividade física. Por exemplo, a OMS recomenda hoje em dia fazermos 10 mil passos por dia. Exatamente. Não é pouca tripa, estás a ver? Exatamente. São 10 mil passos. Então, só essa tarefa da OMS já é puxada. Já muda a nossa rotina. Boa. Com mais o treino, com mais alimentação, descanso, ali a pessoa possivelmente vai emagrecer. Mas vale abrir um parênteses que, se realmente quiser emagrecer, tem de fazer o que eu disse, mas sempre controlando linha de cintura, de 15 em 15 dias preferencialmente, ou de 30 em 30 dias, é um procedimento. Controlar a insulina, tá? Principalmente de manhã em jejum. Controlar a alimentação após a entrada da lua, então logo escurece, é melhor reduzir a alimentação, comer coisas leves e mesmo a hidratação, percebe? Também a hidratação, reduz a hidratação, reduz a alimentação, ponto. E em quarto, que eu posso citar aqui rápido, é o jejum intermitente, tá? Que é ficar em média 10 ou mais horas sem comer. Por exemplo, um que é muito usado é: paro de comer às 8 da noite e só volto a comer às 8 da manhã. Estás a ver? Isso é muito usado. Posso citar uma quinta que é um hábito dos asiáticos chamado Hara Hashibu. Hara Hashibu quer dizer que tu vais para a mesa e só vais comer 80% do que tiver no teu prato. Tens de sair da mesa com um certo percentual de fome ainda. Eu vou com fome, mas não vou saciar a 100% aquele nosso hábito. Então entro, exato, sacio apenas 80%. E para não deixar comida no prato, o melhor é usar sempre uma colher. Por exemplo, prato de arroz, feijão, frango e salada. Vou pôr uma colher de arroz, uma de feijão, um pedaço de frango e a salada. Terminei, vejo que 40% já está saciado, ainda dá para preencher. Mais uma colher de arroz, mais uma de feijão, mais um pedaço de frango, mais uma garrafada de salada. Ok, dei conta que 80%, ou seja, estou fixe, mas ainda falta, é mesmo momento de sair já da mesa. Estás a ver? Então é basicamente isso. Quais são os mitos que gostariam de desmentir agora sobre a prática de exercício físico e bem-estar? Bem, por exemplo, há um mito é que existe dentro da musculação, que existe exercício para homem e exercício para mulher. Não existe. Carga para homem, carga para mulher, não. Existe o condicionamento de cada pessoa. Há pessoas que conseguem levantar 20 quilos, outras 30, outras 40 e ponto. Exercício é a mesma coisa. Não existe exercício para homem nem para mulher. Até porque o homem tem costas, a mulher tem costas. O homem tem peito, a mulher tem peito. O homem tem braço, a mulher tem braço. Então, se é para trabalhar os braços, é para homem e mulher. Costas é a mesma coisa, para homens e para mulheres. Por exemplo, são dois mitos que hoje em dia surgem muito. Por exemplo, ainda ontem vi no nosso grupo do WhatsApp alguém a falar sobre shake, que é um outro mito. As pessoas hoje em dia confundem um bocadinho a questão de shake com a questão de batidos. Então, é o que eu disse há pouco tempo, a questão da falta de conhecimento às vezes faz com que as pessoas falem coisas desnecessárias, percebe? E posso até citar um outro mito, que é, as pessoas hoje em dia misturam muito a questão de ganho de massa muscular, não é? Com a perda de gorduras, certo? Então, por exemplo, ontem no mesmo vídeo que eu estou a falar, alguém que estava a falar do treino dizendo: eu faria os exercícios aeróbicos com a musculação. São coisas diferentes e há que respeitar isso, não é? Hoje em dia existem profissionais que vão nos recomendar isso, sim senhora, que para termos um melhor resultado, uma melhor saúde, temos que fazer um bocadinho de musculação, um bocadinho de exercícios aeróbicos, ok. Mas há aí nesse meio um certo mito, porque as pessoas não sabem desmistificar muito isso, percebe? Outro mito: corrida emagrece. Nem sempre é assim, percebe? Depende muito da intensidade, depende muito da velocidade. Então existem vários mitos. E o mito tem ali, tá sempre ronda pela internet e não só, que os homens que praticam muito exercício físico automaticamente reduzem
o tamanho do pênis? Negativo, negativo. Muito pelo contrário, a prática de exercícios físicos é benéfica dos pés à cabeça e vice-versa. Melhora a nossa circulação sanguínea e, consequentemente, só melhorando a nossa circulação sanguínea, já melhora o nosso apetite sexual. Não sei se já ouviu falar de testosterona. Perfeitamente. Então, geralmente os homens que praticam musculação ou qualquer um outro tipo de exercício físico, até mesmo basquetebolistas, por exemplo, têm a tendência de ter mais apetite sexual, têm a tendência de melhorar os níveis de testosterona e nada desse mito de que treinando o homem reduz o tamanho ou o homem perde potência na cama. Há até outro mito que diz que os homens que levantam ferro vão ficar baixinhos. Não, há que saber fazer a coisa, não é? Se souber fazer, se tiver cabeça, tronco e membros, ok. Não, agora, se houver o uso de esteroides, ali a coisa é diferente. Ali a coisa é diferente. Porque tu, ao ingerir produtos industrializados, até mesmo a própria salsicha, que atualmente é considerado o pior alimento do mundo, são 3: salsichas gasosas, os refrigerantes e os sorvetes. Até mesmo a ingestão de salsichas, que é um produto industrializado, nos faz mal. Para o nosso corpo é um ET, um extraterrestre. O que é que para o nosso corpo é normal? São os alimentos naturais. O alface, ovo fervido, galinha, ok. Então, quando tu mandas esteroides, teu corpo diz: o que é isso? Percebe? Então, existem ali várias complicações. Há possibilidades até de deixares de ter filhos, tá? Se não souberes usar devidamente essas ditas bombas, sim, podes deixar de ter filhos, podes ter problemas de ereção, podes ter problemas até mesmo dentro do campo hormonal, porque temos vários hormônios, um deles eu acabei de falar que é a testosterona. Então são coisas diferentes, homens naturais e homens bombados. Foi realmente uma grande aula, muito obrigada. E para outras oportunidades traremos mais questões aqui acerca, para desmistificar um pouco aquilo que as pessoas não têm conhecimento. Né? Ok, perfeito. Obrigado a nós, voltem sempre. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Dia, bem-vindo ao Mais Saúde, Vasco Estevão. Bom dia, obrigado. Para começar, eu gostaria que apresentasse assim e falasse um pouco da tua trajetória como fisioterapeuta e personal trainer também. É assim, relativamente à minha trajetória, eu passei por muitas situações complicadas, não é? Porque eu vivi fora, saí daqui muito novo, né, na altura. Não foi fácil, né? Ser um jogador de basquete, viver fora do país, né, sem a ajuda dos pais. Mas consegui vencer algumas barreiras, na qual eu hoje me tornei personal trainer, né, além de fisioterapeuta. E hoje estamos aqui a ajudar as pessoas, não é, naquilo que concerne a saúde física e mental psicológica. Falar dos cuidados da saúde e bem-estar, quais são assim para ti os maiores desafios que as pessoas apresentam ao adotar uma vida saudável, fitness, de bem-estar? É assim, um dos maiores desafios que as pessoas têm é acreditar que elas têm a capacidade de poder mudar o estilo de vida, mudar o corpo, não é? O físico principalmente. Naquilo que concerne a saúde, né? O exercício físico, ele abrange muito mais do que aquilo que hoje em dia as pessoas vão à procura, que é treinar perna, glúteos, não é? É mais saúde. Hoje em dia falamos mais da saúde, cuidamos mais da saúde do que propriamente o aspecto a nível de beleza, não é? Porque é aquilo que eu digo sempre, a beleza é a última instância, não é? E hoje nós em dia temos isso, nós conseguimos fazer isso, transformar vidas, não é? Mostrar às pessoas que elas têm a capacidade e que com isso elas vão conseguir enfrentar seja qual for o desafio. Que recomendações dá para as pessoas que estão a começar a prática de atividades físicas? Assim, eu recomendo com que essas pessoas, primeira instância, vão a um nutricionista, vão a um nutricionista que é para fazer um exame, não é? Vão ao endocrinologista. É importante, não é? Assim, procurem um nutricionista também. Procurem uma academia onde encontrem profissionais bons, né, que lhes possam ajudar e que adotem esse estilo de vida, porque hoje em dia faz bem à saúde, não é? É aquilo que eu digo sempre, nós estamos inflamados, né? E na realidade as pessoas hoje em dia
conseguem sempre, né, através da prática da atividade física, suprir muitas necessidades fisiológicas a nível de qualquer patologia, qualquer diagnóstico que hoje em dia nos é apresentado a nível de saúde, tudo graças ao exercício físico, né, nós conseguimos vencer essas patologias. Então, eu recomendo, não é, e desejo que as pessoas consigam acreditar naquilo que elas fazem, né, e na prática da atividade física. Até agora, a Vaz Fitness tem tido um público-alvo mais mulheres ou homens? É assim, nesse preciso momento nós temos o nosso público-alvo é mais virado para o ramo feminino. Primeiro porque temos profissionais nessa área, não é, que conseguiram adotar esse novo estilo de vida, não é? Nós temos profissionais formados para esta área, porque é aquilo que eu digo sempre, para nós o maior custo-benefício desta atividade é trabalhar com donas de casas. Nós sabemos que as mulheres têm maior dificuldade em atingir certos objetivos. Nós sabemos que algumas mulheres, estamos a falar daquelas mulheres já da fase adulta, o que acontece com essas mulheres? Essas mulheres nessa fase adulta, elas têm problema da menopausa, da menopausa. Algumas mulheres que têm dificuldade a voltar a conceber. Então, nós temos o cuidado, né, e transformar a vida dessas pessoas em algo muito mais benéfico. Primeiro, através de uma avaliação física, dentro dessa avaliação física, nós vamos criar aqui um protocolo adequado, vamos ver como é que estão os níveis dela, né? Os níveis hormonais, todos os níveis transmissores, que serotonina, neuroadrenalina, tudo aquilo que afere com que ela possa ter alguma dificuldade na perda de peso ou na mudança do físico. Nós tomamos conta desse protocolo todo, não é? Para assim conseguirmos realizar tudo aquilo que são dentro dos objetivos da pessoa e apresentar resultados. Então, por isso é que nós temos essa capacidade de trabalharmos mais no ramo feminino, porque nós somos formados nessa área. Todos os santos dias nós temos feito várias pesquisas de como podemos continuar a trabalhar com essas pessoas, né? Principalmente no ramo feminino, para assim conseguir ajudar com que elas consigam atingir os seus objetivos. É sabido que nós mulheres somos muito loucas em obter resultados rápidos, principalmente os glúteos. Quais são os exercícios em si que recomenda ou tem dado sempre para o aumento de glúteos? É assim, para aquelas mulheres que estão ansiosas, principalmente as mulheres acabam sempre por estar ansiosas, é verdade, porque elas querem trabalhar, ter uma boa perna, ter uma boa cintura amarrada, né, que é a chamada cintura fina, as costas bem trabalhadas. E o que é que acontece? Nós recomendamos o seguinte, para aquelas pessoas que querem trabalhar, que querem desenvolver perna e glúteo, o que é que nós fizemos? Nós damos os exercícios adequados. Por exemplo, o trabalho de agachamento, o agachamento é um trabalho muito bom. Agachamento, quem trabalha a perna, quem tem uma perna bonita, o trabalho de agachamento é essencial. Depois você tem outros exercícios, né, que você vai equacionar, não é? Exercícios multiarticulares, exercícios isolados que vão ajudar, como o agachamento terra sumô, o búlgaro principalmente, o afundo estático é um exercício muito bom, predominante para ganhos de massa muscular naquela região do glúteo, não é? Então, esses são exercícios muito bons, né, que vão ajudar essas pessoas, né, seja ela qual for, mesmo aquelas pessoas que têm sobrepeso. Nós primeiro, o que é que nós fizemos? Fizemos o trabalho da redução da massa gorda, não é? Metemos a pessoa, melhoramos a alta performance dessa pessoa, para assim ela estar capacitada para realizar, sejam qual forem os exercícios que nós vamos implementar, porque alguns exercícios requerem técnica, não é? Força, resistência e equilíbrio. Então, por isso é importante que nós, primeiro, transformamos e melhoramos a capacidade tanto cognitiva e física dessa aluna, para assim poder nos apresentar resultados de forma imediata. Existe assim algum mito sobre o ganho de glúteos que gostaria de desmentir agora? É assim, relativamente ao mito do ganho de glúteos, em função a alguns exercícios, claro que existem aqueles exercícios que não são equacionados, não faz sentido nenhum. O que pode acontecer é promover uma dor na região do quadrado lombar, e nós temos muita gente lesionadas da coluna. Eu, por acaso, vejo muitas alunas a fazerem vários tipos de exercícios, né, que acaba sempre por ser um exercício prejudicial. Qualquer pessoa, a forma como vão indicar como deve ser realizado o trabalho de glúteo, desde a postura, a correção postural, a cadência de exercício, a velocidade implementada, o número de séries, a velocidade, não é? E o tempo de recuperação que essa pessoa tem para fazer sobre esse exercício. Então, acaba sempre por ser mito. Não, eu vou fazer esse exercício assim. Por exemplo, glúteo é um exercício que eu digo sempre. Glúteo 4 apoio. As pessoas não dão muito por ele. Pronto, atendendo a ciência já mostrou-nos que não acaba por ser mito. Só que é um exercício multiarticular que requer muita técnica para pegar a eficiência do exercício, para você poder obter alguns resultados, né? Segundo a ciência, os estudos que se fez é que é um exercício que requer muita técnica, só assim é que você vai obter resultados de forma significativa.
Houve uma fase que falou-se muito sobre a jarda, até agora fala-se como personal trainer e também fisioterapeuta. O que é que acha que está por detrás disso, das mulheres recorrerem à jarda? E acha que tem assim alguma vantagem já agora? É assim, o nome na realidade, o nome jarda é um nome, desculpa a expressão, eu digo, é um nome matumbo, não é? É um nome de rua, é um nome que alguém adotou e chamou isso de jarda, né? Eu acredito que estamos a falar da aplicação de uso de progesterona, não é? Para aquelas pessoas que gostariam de ter os glúteos avantajados. Primeiro, explicar aqui em casa que é um procedimento não muito adequado, é um procedimento que acaba por ser perigoso, não é? Porque acabamos por ceifar vidas, né? Quem faz, temos que saber aonde é que essas pessoas encontram esse material, quem faz a aplicação dessas mesmas injeções, qual é o número, qual é o tempo de intervalo, né? Hoje em dia, uma das coisas que eu sempre, nós temos cá em Angola, uma das coisas que eu agora achei um bocadinho impressionante, nós temos muitas nutricionistas e poucos nutricionistas. São mais mulheres do que homens. E eu conheço nutricionistas que dizem que passam receita de progesterona e que usam de testosterona, de progesterona. Então, há aqui uma confusão, não é, no meio desse protocolo todo, naquilo que concerne o aumento de glúteo. Existem outros procedimentos a nível estético que ajudam, por exemplo, células de tronco, que são que é a tua própria gordura, não é? Que muitas das vezes num protocolo de cirurgia, não é, numa cirurgia estética, você pode sim adicionar. Não tem problema nenhum, porque acaba por fazer parte do teu próprio corpo. É a remoção, é a transferência de um tecido anelado para uma outra região do seu corpo. Então, o que acontece? Quando essas pessoas fazem uso dessa chamada jarda, elas devem ter noção das consequências que vêm a seguir. Primeiro, o que acontece? Quando você faz uso disso, há uma camada que é formada, que vai criar uma cápsula naquela região do glúteo que vai estar agredida, não é? Então, nós não temos essa capacidade depois de poder recorrer. Hoje em dia, as pessoas dizem que existem cirurgias para remoção. Não tem cirurgia. Não tem, até o momento não tem. O que pode acontecer é a destruição do tecido, né? Depois tem que se criar arcabouço, não é? Tem que criar arcabouço para poder criar um enxerto. Não há tecido. E se repararmos, essas pessoas que fazem uso dessa substância são pessoas muito magrinhas. E depois, caso precise de realizar um enxerto, não temos aonde buscar arcabouço suficiente para pôr ali naquela região, né, onde vai sofrer aquele desbradamento. Quando você realiza o desbradamento, que é a remoção do tecido, o que acontece é que fica um buraco. Quem vai preencher esse buraco? Não tem tecido. Vamos buscar no morto, vamos buscar quem? Então, isto fica um bocadinho complicado. E depois, para aquelas pessoas que fazem uso dessas substâncias, dizer que é muito perigoso, muitas das vezes ela é confundida com o uso da testosterona. Dizer lá em casa que as mulheres, nós os homens, por exemplo, nós produzimos 75% da produção de testosterona, as mulheres produzem 7%, então a mulher nunca vai estar equiparada ao homem. Está muito longe disso, muito longe. Por quê? Porque passado 22 dias vem o processo do período menstrual. Então, tens uma queda na produção de testosterona. O homem não, o homem tem a produção de testosterona sempre alta e por conta da vida cotidiana que leva, esse aumento vai reduzindo de forma degradada consoante a idade. Então, precisamos fazer o quê? E perceber que existem, sim senhora, mulher também produz testosterona, não é? Por isso é que a mulher, se trabalhar, e existem aquelas mulheres que, caso tenham algum déficit de massa muscular, existem exames apropriados para ver como é que estão os seus níveis hormonais. Está abaixo o nível de testosterona, faz uma reposição, mas atenção, há um protocolo adequado que te permita você realizar esta reposição hormonal. Porque todos nós temos. Você tem, eu tenho, a aluna ali, o colega ao lado tem, o Justo tem, todos nós temos, mas em função a alguns exames, não é? Vamos ver qual é o déficit e como é que deve ser realizada essa reposição hormonal que está em déficit, vai estar em déficit. Primeiro fator de idade é suficiente para tu começar a ter o déficit a cair numa velocidade sem freio. Yeah. Há uma alternativa, há muitas alternativas naturais para quem deseja ter o mesmo resultado que a jarda sem poder recorrer a suplementos? É assim, o uso da suplementação, vamos ver uma coisa, o uso da suplementação é muito importante para aquelas pessoas que praticam atividade física. Por quê? Os suplementos, vamos ver uma coisa, por exemplo, eu vejo as pessoas no uso da creatina. Hoje em dia nós falamos de creatina, muita mulher, muita gente, hoje mulheres fazem uso da creatina. Mas dizer lá em casa que até hoje ela é confundida, por exemplo, a creatina,
com o aparecimento de pedra nos rins. Não é? O que é que acontece? Aquelas pessoas que fazem uso da creatina, por conta da saturação, se tu fores fazer um exame de creatinina, não é? De suficiência renal, o que é que vai acontecer? Pequenas partículas vão aparecer naquela região e é muito normal você pensar que as pessoas acusarem que é responsável pelo aparecimento de pedras nos rins é a creatina. É muito normal que isto aconteça, né? Porque ela vai sofrer sortilégio naquela região e muitas das vezes, por conta da saturação, ela não foi degradada no tempo e hora. Então, se tu fores fazer um exame, aquele aparecimento de pequenas partículas é confundido com o aparecimento de pedras nos rins. Não é? O uso da suplementação é muito importante, porque a suplementação ela veio para suprir necessidades fisiológicas a nível alimentar para aquelas pessoas que treinam num alto nível e não têm como suplementar a nível, de forma natural com alguns alimentos, macronutrientes que te vão ajudar no ganho de massa muscular, mesmo para aquelas pessoas que estão no processo de emagrecimento. Por isso, muitas das vezes até é confundido. Quem está no processo de emagrecimento pode fazer uso da suplementação, pode e deve, é muito importante. Sim, é sabido que o Vasco também é formador ou formado em primeiros socorros pediátricos. Qual é a importância desse conhecimento na rotina de qualquer pessoa que treina? É assim, é muito importante, primeiro, porque nós nos deparamos com todo tipo de pessoas, não é? E uma delas são crianças. Por exemplo, nós, hoje em dia nos ginásios, o que é que acontece? Os pais trazem os seus filhos para o ginásio, em tempo de feira ou em tempo normal. Então, o que é que acontece? Imagina se, porventura, nós estamos aqui a dar treino e uma criança vem com um brinquedo. Se essa criança engasga-se, por exemplo, você está habilitado a socorrer essa criança para evitar o engasgamento. Se alguma criança estiver aqui, ou na rua, ou em qualquer estabelecimento público, e essa criança esteja a convulsionar, por exemplo, você está habilitado a ajudar a salvar. Se alguma pessoa, por exemplo, imagina que houve uma fuga de gás numa creche, tu estás a levar o teu filho à creche, por exemplo, e há uma fuga de gás. No momento em que tu chegas, tu consegues ajudar outras crianças e as titias que estão lá na creche, porque tu tens conhecimento. Se porventura acontecer algum acidente ou houver alguma fratura exposta ou algum corte e eu tiver o meu kit de socorro, eu estou lá ao lado até chegar a equipa médica que é para realizar outros ajustes, você consegue salvar a vida. Imagina se houver alguma amputação, você está capacitado para fazer um barrote, não é? E pegar no tecido rompido, cortado, juntar dentro de uma caixa com gelo e levar até os cuidados médicos para ver até onde é que o tecido morreu e quais são os métodos para ver como salvar aquele membro amputado. Sim, isso está dentro já daquilo que é o tema de sutura e biopsia? Não, sutura e biópsia, eu tive que fazer essa formação de sutura e biópsia, não é porque eu, durante muito tempo, a minha mãe, ela tem um problema de saúde, não é? Cancerígeno. E então eu interessei-me porque precisava saber muito mais. Imagina, por exemplo, existem diagnósticos que devem ser feitos com um nível de profundidade muito alargado. E nós sabemos que a biópsia ajuda muito nisso, não é? Você corta o tecido, põe dentro do pote, né, com formol e leva fora do país, que é para ser analisado, para nos apresentar os reais resultados de um exame mais profundo. Sutura, pronto, estou na rua, alguém pode se cortar, pode cair um peso, então eu estou habilitado a suturar, fazer aquela sutura bonitinha, não é? Para salvar a vida, não deixar ninguém feio. Sim, para terminarmos já, né? As últimas considerações, qual é a mensagem que gostaria de deixar para aquelas pessoas que não praticam exercício, para que estão a começar agora, que não têm assim, tanto conhecimento? É assim, para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, é muito importante que pratiquem exercício físico, procurem um ginásio, procurem profissionais que estejam habilitados para vos ajudar. Vão ao nutricionista, principalmente aquelas pessoas que estão em sobrepeso, não é? Hoje em dia é a febre, todo mundo quer ter um corpo esbelto, todo mundo está à procura de uma forma célere em busca da beleza. Tenham calma, é importante que a beleza é a última instância deste protocolo de exercício físico. E, qualquer coisa você já sabe, eu estou aqui do outro lado para vos ajudar. Estamos juntos. É preciso ter muita calma, paciência, porque tudo é um processo muito grande. Muito obrigada, PT Vasco Estevão, pela disponibilidade e por nos passar tanto conhecimento em si. Então, você que está aí do outro lado, fica ligado para mais novidades, porque Mais Saúde exatamente traz para si isso, bem-estar e partilha de muito exercício. Até já!
na 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 na, no, I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling